Vamos lá, pessoal, vamos juntos. Sou o professor Júlio César Sanches, sou coordenador, professor titular aqui da pós-graduação de regularização de imóveis, que é a única pós-regularização de imóveis focada na prática e na regularização administrativa também, não só na registral. Tem até, acredito que tenha pós-regularização de imóveis, cursos, mas é aquele curso limitado, é uma revisão do direito civil, é uma enganação, né? Nós temos vários assuntos importantes para regularizar na prefeitura, na União, no Estado, na Receita Federal, não só no cartório. Então, uma pós, eu acredito que seja a única no Brasil que tem esse propósito, esse objetivo de verdade, foco na prática. Parabéns para você que escolheu. Vamos juntos aqui, hoje tem muito assunto para falar, tem muita coisa boa para falar. Vem comigo, lembrando que o professor presta o serviço de mentoria, eu atendo advogados do Brasil todo, então eu sou mentor. Muitos advogados marcam presencial, marcam online. Se você tem uma dúvida de uma regularização de uma grande área, pequena área, eu estou aqui para te ajudar, para fornecer instrumentos. Qual é a ação, qual é a ferramenta, como fazer, quanto cobrar, qual é a tese. Então eu posso te ajudar nessa mentoria. É só ligar no escritório e agendar essa mentoria particular, exclusiva, tá? Com muito carinho, online ou presencial. Se você for no escritório presencial, toma um café comigo, ficarei muito feliz. Vamos juntos aqui, regularização de imóveis é muito importante, é um assunto que vale a pena e essa pós é focada nos advogados, nos engenheiros, nos topógrafos, uma pós em frente, né? Então, vamos lá. Nós temos questões tributárias que nos interessam na regularização. Na regularização de imóveis, nós pagamos taxas, pagamos emolumentos, pagamos sim tarifas. Então, a questão tributária também está presente na regularização de imóveis. Nós precisamos estudar uma pós-graduação de alto nível. Eu quero estudar com você. Eu quero trazer para você, isso é muito importante, nós temos então a regularização registral, que é a regularização feita no cartório. A regularização registral eu posso fazer para entregar a matrícula no nome do meu cliente. Esse é o objetivo da regularização registral, entregar a matrícula. Antes de 73 é transcrição. Antes de 73, transcrição. Após 73, matrícula. Quando eu falo de matrícula, é que nem SIC e CPF. A gente não erra. Hoje todo mundo chama de CPF, é o SIC. E a transcrição era o SIC e hoje o CPF, o nome é matrícula. Todo mundo tem que ter registro de propriedade. Só é dono quem registra, só é dono quem tem o imóvel regularizado lá no cartório de imóveis. Cartório de imóveis eu não posso escolher, é o competente. Cartório de imóveis é o competente. Então, eu consigo muitas vezes fazer uma escritura pública com vários tabeliões, qualquer tabelião, mas o registro do cartório de imóveis não. O registro de imóveis é por competência. Eu sempre brinco com os alunos, vou repetir isso. Se o registro de imóveis maltrata você, o que a gente faz? Engole o sapo, pede desculpa e volta. Porque não tem jeito. É por competência, é por bairro. Cada bairro, muitos bairros seguem um cartório de imóveis. A competência de um cartório de imóveis. Competência, circunscrição, jurisdição, o nome que você quiser dar. Então, cartório de imóveis, nós precisamos saber que o cartório de imóveis, ele é por competência, né? Eu não escolho o cartório de imóveis que eu quero. Cartório de imóveis é o registro de imóveis. São Paulo, nós temos um exemplo, 18 cartórios de imóveis. São Paulo, a cidade de São Paulo, município de São Paulo. Tem município que tem 1, tem município que tem 2, tem município que tem 3. Olha que interessante. Cartório, cada cartório, nós vamos ter aula sobre esse assunto, cada cartório tem a sua atribuição. Só que tem cartório no interior que tem várias atribuições diferentes, porque aquele cartório, aquela cidade, a população era muito pequena, ou é muito pequena. É exceção. E fora que tem muitos cartórios que dividem o mesmo prédio, né? Alugam o mesmo prédio e o tabelião fica embaixo, o registrador em cima, por isso a gente tem a falsa sensação que aquele lugar faz tudo, mas não é. Cada cartório tem a sua atribuição. Importante saber, registro de imóveis, eu sou dono quando eu tenho registro. Quando eu tenho qualquer outra coisa que eu não seja, de fato, não seja certidão de propriedade, eu não sou dono, eu não sou proprietário. O meu cliente, quando não tem o nome na matrícula de imóveis, na certidão de propriedade atualizada, certidão de matrícula, certidão de propriedade atualizada, o nome que você quiser dar. Quando o meu cliente, quando eu não tenho meu nome lá, bonitinho, na certidão de propriedade atualizada, eu sou possuidor. Eu sou possuidor. Possuidor, posseiro, o nome que você quiser dar. Mas eu não tenho registro. Para regularizar esse imóvel, eu preciso correr atrás. E nós temos ferramentas judiciais, extrajudiciais e administrativas. Então, a regularização registral,
Regularização administrativa é outra, hein? União, Estado, Município, órgãos públicos. Esquece essa por enquanto. Vem comigo na regularização registral. Regularização registral eu só consigo fazer através de meios, procedimentos judiciais, 1, extrajudiciais, 2, e administrativo, 3. Então, eu consigo regularizar um imóvel através de uma ação judicial. São várias. Quais são as ações, professor Júlio, para regularizar um imóvel no Brasil? Registral. Tem a ação de uso capião. Ação de uso capião. É uma ação para regularizar o imóvel. É uma ação que eu vou usufruir para transformar a posse do meu cliente em propriedade. Quando o meu cliente não tem a propriedade, ele tem qualquer outra coisa, ele é possuidor. Ele tem um justo título de boa-fé. Contrato de gaveta, todos eles, gaveta, instrumento particular é contrato de gaveta. Carta de arrematação, carta de adjudicação, formal de partilha, escritura pública de qualquer gênero, ordem judicial, qualquer documento, seja timbrado pelo fórum, seja timbrado pelo cartório, que não seja a certidão de propriedade atualizada, o nosso cliente, o que ele tem é posse. Esse documento, se for bem feito, ele poderá servir como um justo título de boa-fé. O que quer dizer isso? Ele pode servir como um documento que demonstre a boa-fé para efeitos de regularização de imóveis, entre elas o uso capião ordinária. Mas isso não quer dizer que ele é dono ou dona. Então, muito cuidado com isso. Registro no cartório de imóveis é a transmissão. Eu faço o registro, estou vendendo para alguém. Registro de compra e venda. Registro de compromisso de compra e venda. Estou vendendo para alguém parcelado. Averbação, atos da vida. Eu casei, divorciei, mudou o nome da rua, fiz um puxadinho, né? Então, averbação. Cuidado, o cartório de imóveis faz registro de averbação, são serviços diferentes. A regularização de imóveis registral, ela pode ocorrer, então, de forma judicial, extrajudicial, 2, anota aí. 3, administrativa. Judicial, ação de uso capião. Forma originária de adquirir propriedade. Judicial tem outras ações, não é só uso capião, não é só ação de uso capião que regulariza imóvel no Brasil. Nós temos ações importantes, entre elas, nós temos a ação de adjudicação compulsória, que é uma ação que eu obrigo o vendedor a transferir para mim, porque o vendedor, na verdade, recebeu e não transferiu. Nós temos escritura pública, então eu ingresso com essa ação para resolver o problema, a adjudicação compulsória. Ela vai obrigar o vendedor a transferir para mim, comprador. Se ele sumiu, se ele ou ela sumiu, ou sumiram, ou de fato não quiserem assinar, o judiciário vai expedir uma sentença, nessa sentença tem uma ordem judicial, chamada adjudicação compulsória, ou carta de adjudicação, e o registro no cartório, e eu passo a ser dono, eu resolvo o problema do meu cliente. Veja que lidar com regularização de imóveis, gente, é multidisciplinar, hein? Tem a presença do topógrafo, tem a presença do engenheiro civil, do arquiteto e do corretor de imóveis. Aqui no escritório nós temos uma equipe multidisciplinar, registrada, CLT, funcionário CLT do escritório, e tem que ter, porque nós fazemos qualquer tipo de regularização no Brasil todo. Então essa é a ideia, regularizar imóveis. Claro que eu sou advogado, então eu faço o que cabe a mim no judicial, no extrajudicial administrativo. Eu não vou entrar na esfera do engenheiro, mas essa parceria, essa união, esse network é muito importante. Muitos engenheiros indicam o professor Júlio, muitos engenheiros, arquitetos, topógrafos, porque eles fazem a regularização somente administrativa e não a judicial. E a judicial precisa da minha pessoa, e vice-versa, né? Quando uma regularização administrativa que não cabe a mim, porque precisa de uma RT, RRT, entre outros documentos, uma planta, um descritivo, aí eu já faço contato com o engenheiro, com o arquiteto, com o topógrafo, com o agrimensor. Então, você precisa ter ou uma equipe multidisciplinar no seu escritório, igual nós temos aqui, ou muitas parcerias, igual eu tenho também, muitas parcerias, ajudo e recebo ajuda. É assim que tem que ser a atuação na regularização de imóveis, porque nós temos duas regularizações para fazer. A registral, que é muito importante, só é dono quem tem o registro, e a regularização administrativa. Quando eu falo da regularização registral, voltando nela, então nós temos várias ações. A adjudicação compulsória é uma delas, o uso capião é outra. Existe ainda a demarcação de terras. Demarcação de terras é uma ação utilizada para regularizar imóveis. Existe a ação de divisão de terras também. Existe a ação judicial de retificação de área, também é uma ação interessante. Então nós temos várias ações importantes e interessantes para regularizar imóveis no Brasil. Isso na esfera judicial. Na esfera administrativa nós temos as escrituras públicas. Escritura pública de inventário, escritura pública de divórcio com partilha de bens,
escritura pública declaratória, ata notarial para fazer uso campeão extrajudicial, escritura pública de uso campeão extrajudicial, escritura pública de adjudicação compulsória, porque agora tem a extrajudicial também. Então nós temos várias escrituras públicas que nós usamos para substituir ações. Essas escrituras públicas são feitas exclusivamente pelo tabelião de notas. Obrigatoriamente tem que ter a presença do advogado, a advogada para assinar, conferir, muitas vezes fazer a minuta. Então, é uma outra forma de regularizar imóveis no cenário registral. E temos a regularização ainda administrativa. E quando eu falo da administrativa, nós temos a REURB, que nós vamos aprender, vamos conversar muito sobre ela na pós-graduação. Então, olha só que interessante, olha quantas possibilidades nós temos para regularizar o imóvel no Brasil. São muitas, né? São muitas. São possibilidades reais. Eu quero lembrar a você que nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. Forma originária, uso capião, e forma derivada. Forma derivada, nós temos os contratos imobiliários. Contrato preliminar, que nós explicamos aqui para fechar um negócio, compra e venda, pagamento à vista, compromisso, compra e venda, existe uma obrigação de fazer, ou o vendedor vai entregar algo, ou o comprador. São obrigações. Compromisso, compra e venda. Existe ainda a promessa de compra e venda. Contrato que nós vamos utilizar quando eu compro o imóvel na planta. Cessão de direitos possessórios, estou comprando e vendendo um imóvel irregular. Porque muita gente ganha muito dinheiro no Brasil com posse. Porque compra o imóvel irregular, com o contrato correto, cessão de direitos possessórios e afins. Tem a cláusula, que é a cereja do bolo, a cláusula de soma de posse. Então eu compro a sua posse 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos e faço uso capião no meu nome, meu nome, um dia de posse, um mês de posse. Isso é possível, graças à tese da soma da posse. Isso é possível. Dá para mim fazer isso. Por isso muita gente ganha dinheiro, compra a posse, regulariza e vende o imóvel regularizado, comercial, residencial, urbano, rural. É uma realidade, é um nicho de negócio milionário. É uma realidade. Então, nós temos várias formas de regularizar imóvel. Nesse cenário, gente, o que eu quero falar para você? O uso capião é muito mal estudado. Na graduação de Direito, aprende 2 espécies, 3. Tem muito curso fraco na internet que promete grandes honorários de advocacia, caixa preta, amarela. Cursos que cobram caro de você e não entregam conteúdo. Mas o ser humano está tão fraco de cabeça que a pouca coisa é muito, né? Paga caro, mas o golpe está aí, quer quem quer. Uso capião, gente, nós temos pelo menos 36 espécies. Mais de 36 espécies no Brasil, são muitas. Nós estamos falando aqui, gente, de um mercado enorme. Quando nós falamos de regularização de imóveis no Brasil, tanto a regularização registral quanto a administrativa, a maioria do brasileiro não tem. O brasileiro tem até o imóvel no nome no cartório de imóveis, mas não tem na prefeitura regularizado. O brasileiro não costuma regularizar o puxadinho que ele fez para a filha morar, para o filho morar. Uma obra não é regularizada, não tem habites, não tem licença. Quantos comércios não tem nada, não tem licença, não tem nada, autorização, alvará do corpo de bombeiro, não tem nada. É uma realidade. Isso é muito comum no Brasil. Nós temos uma super irregularidade no Brasil. Registral, nos cartórios de imóveis, muita gente tem imóvel por contrato de gaveta, e temos uma irregularidade administrativa. Foi feita uma pesquisa, gente, presta atenção aqui que isso é importante. No Brasil nós temos mais de 70% de imóveis irregulares. Mais de 70% dos imóveis no Brasil estão irregulares documentalmente, principalmente no cartório de imóveis. É uma realidade. O brasileiro compra e vende imóvel irregular o tempo todo, contrato de gaveta. É verdade. Vende imóvel e não tem o costume de fazer inventário, vende imóvel e não tem o costume de registrar. Adora um contrato de gaveta. E, infelizmente, a faculdade de Direito ensina 3 espécies de uso capião. A faculdade de Engenharia, né, também não ensina, não entra muito no mérito. Topógrafo, agrimensor. Então, nós estamos nessa pós-graduação, a intenção é consertar tudo isso, porque a gente precisa entender do assunto de verdade, do que a gente pode fazer como prestador de serviço, como advogado, engenheiro, arquiteto, agrimensor, corretor, e o que a gente não pode fazer, a gente precisa entender também para poder delegar quem entenda de verdade, porque a gente vai entender do assunto e ninguém vai enganar a gente. Então, isso é muito importante. É uma triste realidade no Brasil. Mais de 70% dos imóveis são irregulares. No Brasil, gente, então nós temos várias ferramentas para regularizar o imóvel. Dentro dessas ferramentas, nós temos 3 ferramentas: judicial, extrajudicial e administrativa. Em relação à ferramenta judicial, vamos focar na judicial agora, esquece a extrajudicial e a ferramenta
administrativa que é a REURB e outras. Vamos falar juntos aqui, vem cá. O que eu quero que você saiba? A primeira ação judicial, estamos falando só das ações, tá? A primeira ação, eu sei que tem os campeões judiciais, mas deixa para lá, deixa para depois. A primeira ação que nós podemos usar para regularizar um imóvel é o uso capião. E não é a última alternativa, é a primeira alternativa. Porque se o meu cliente tem 10 anos de posse, 5 anos de posse mansa, pacífica, nemus domi, para que eu vou fazer uma adicação compulsória, que é uma ação traiçoeira, e não vou conseguir registrar, uma retificação diária, um desdobro? Tem cada idiota falando cada besteira na internet, gente. Cada besteira. Uso capião é a última alternativa. Que última? É a primeira, só não uso quando não dá. Porque é a alternativa que vai resolver e o custo é o menor, né? O menor possível. Tá? Então isso é importante. Quando eu falo de uso capião, então nós temos mais de 36 espécies no Brasil. Mais de 36 espécies. Veja que todas as espécies de uso capião, nós precisamos ter 3 procedimentos. Primeiro, na verdade, procedimento, mas eu gosto de usar o termo requisito, pressuposto. Então, para fazer uso capião no Brasil, nós temos que ter o quê? 3 requisitos. Pronto, para não confundir. Senão você vai falar que vai confundir com o procedimento. Então, vamos mudar a linguagem aqui. Para fazer uso capião, você precisa de 3 requisitos. Pressupostos e requisitos é a mesma coisa. Posse. Essa posse tem que ser qualificada. Posse qualificada para uso capião pode ser, de fato, a posse direta. Eu moro, eu resido no imóvel. E pode ser a posse indireta. Eu alugo e empresto. E mesmo assim eu posso fazer uso capião. A posse também pode ser alternada, hein? Isso não aprende na faculdade, nesses cursinhos fracos da internet que promete dinheiro. Posse alternada é aquela posse que eu tomo conta. A chave do imóvel está no meu bolso. Eu tomo conta. Eu sou responsável pelo imóvel. Eu não alugo, não empresto, não moro, não tenho comércio. Mas eu sou responsável. Isso é posse alternada. Quem tem a posse alternada também pode fazer uso capião. Todo mundo que pensa em fazer uso capião tem que ter 3 requisitos, 3 pressupostos. São pressupostos obrigatórios em qualquer uso capião. Nós temos mais de 36 espécies, então alguma espécie de uso capião pode obrigar outra coisa, né? Pode trazer outras obrigações próprias daquele uso capião específico. Quando nós vamos fazer uma ação de uso capião, por isso a gente tem até pós de uso capião, justamente por isso, porque esse assunto tem que ser aprofundado, nós temos que escolher uma dessas 36 espécies. O uso capião é forma originária de adquirir propriedade. Professor, mas só pode fazer uso capião se não tiver outro imóvel no nome? Mentira! Mentira! Acorda aí! Cada absurdo que fala na internet, o YouTube liga a câmera e sai falando com cada groselha, Deus do céu. Eu posso fazer uso capião? Sim, se eu tenho 20, 50, 1000 imóveis no nome. Só que eu tenho que escolher um uso capião que permita eu fazer uso capião mesmo tendo outro imóvel no nome. Extraordinário, ordinário. Eu posso ter quantos imóveis eu quiser no nome, no Brasil. Agora, se você escolher o uso capião especial, você não pode ter imóvel no nome. Veja que é daquele uso capião. Não é o que vendem para nós. Outro detalhe importante, muito importante. Quando eu opto em fazer uso capião, então eu tenho que analisar qual eu vou usar, porque alguns proíbem ter outros imóveis no nome. Não é a grande maioria, a minoria. E alguns, como o especial, constitucional, que é a mesma coisa, tanto constitucional urbana, quanto especial urbana, ou constitucional rural, quanto especial rural, além de não ter outro imóvel no nome, você não pode ter uma área superior, se no caso urbano, 250 metros quadrados. No caso do rural, 50 hectares. Então veja, nós temos, de fato, uso capiões que têm limite de metragem, não pode ser superior a 250 metros quadrados, no caso do urbano, e do rural, 50 hectares. E além disso, não pode ter outro imóvel no nome, mas esses requisitos são de algumas espécies, entre elas o uso capião constitucional, o uso capião especial, tanto urbana como rural, o uso capião coletivo, o uso capião de abandono de lar. Não é de todas as espécies. Olha como o brasileiro entende pouco sobre o assunto. Olha como a gente precisa valorizar mais esse assunto, né? Para poder usufruir de um assunto tão importante. Deixa eu pegar a folha aqui. Então, é uma realidade, tá? Uma realidade importante. Outro ponto que eu quero tratar com você, ponto também necessário. Nós temos 36 espécies de uso capião, espécies importantes, que temos que conhecer sim. Não tem esse negócio, só tem 5 espécies na prática, o resto não é invenção. Para de enganar os outros, para de ser safado, vamos ser do bem.
Tem 36 espécies, todas elas são práticas, são reais. Nós temos que usar essas 36 espécies, precisamos conhecer, obrigação nossa, que atuamos na área.